A minha amiga e jornalista Catarina Gomes, que lançou recentemente um livro de reportagens que é muito sobre saúde mental, chamado Coisas de Loucos, escreveu ontem na sua conta de Facebook e eu vou ler o que ela escreveu. O meu filho veio contar-me uma novidade da sua nova escola. Mamã, hoje conheci um menino novo, um menino que não é nem da minha turma, nem do meu ano. Não percebi o entusiasmo, mas depois ele explicou-me. É que ele não é da minha bolha e eu conheci-o. Foi, portanto, diz a Catarina, um encontro clandestino. Impressiona-me o João dizer ele não é da minha bolha. Impressionam-me as máscaras nos rostos dos alunos e dos professores, os intervalos curtos, a redução da hora de almoço e todas as regras impostas na escola. O medo dos pais, dos professores, dos avós. E tudo isto porque nós escrevemos que morrem 3 pessoas por dia. Pessoas que quase sempre, é preciso notar, porque isso também nós dizemos, quase sempre têm outras patologias e outras complicações de saúde. Evoluímos como espécie porque somos seres sociais, porque é o estarmos juntos que nos faz ter ideias, nos faz rir, nos faz brincar, nos faz ser saudáveis no fundo, e estamos a tirar tudo isso às nossas crianças, aos nossos jovens e a nós mesmos. Esta pandemia está a roubar-nos não só o trabalho, o nosso modo de vida, como a comprometer a nossa saúde mental. E nós, jornalistas, temos de refletir até que ponto é que, em vez de estarmos a informar, estamos a contribuir para isso. Nós temos uma enorme responsabilidade porque o mundo vê o desenvolvimento da pandemia pelos nossos olhos. Não nos cabe instalar o pânico. Eu creio que o jornalismo deve combater a desinformação, ser forte, inteligente e de confiança. Obrigada. Portanto, acabamos por nos demitir, mas eu acho que até inconscientemente acabamos por nos demitir desse papel de mediador e lançamos, e por vezes podemos lançar o caos e lançar o pânico, não é? E que não é de todo essa a nossa função, por isso é que eu acho que é importante de facto refletirmos precisamente nesse nosso papel. O António pediu a palavra para 2 perguntas e depois o Pato Tony também já pediu. Vou passar, António, liga o microfone, por favor. As 2 perguntas, obrigado. E obrigado, Bárbara, também, pelo esforço e por aquilo que disseste. São 2 perguntas práticas para já, que é, para já, eu não sei se a dificuldade é só minha, eu de vez em quando tenho cortes no som. Já de manhã me aconteceu. De manhã, pelo que percebi, que houve uma pessoa que me ligou, terá sido do próprio microfone do Tolentino. Não sei se agora vocês têm essa experiência ou não. Não, toda a gente está a ouvir tudo. Pronto, problema meu aqui com certeza. A segunda é, se agora a ideia é fazermos uma conversa à volta do que a Bárbara disse, se é fazermos perguntas para depois fazer qualquer texto final, eu gostava de perceber isso melhor, Otávio. Ok, sim. Aqui a Bárbara vai ter a responsabilidade de deixar 2 ou 3 ideias deste grupo de trabalho para o plenário. Ok. Mas, tal como eu disse no início, ou questionando a Bárbara ou partilhando alguma questão que qualquer participante considere okay, importante sobre esta experiência do que tem sido a informação em tempo de pandemia, mas não só, mas sobretudo isso, sim. Pronto, então eu já agora aproveito só para pegar em 2 tópicos que a Bárbara já referiu e que para mim também tem sido motivo de reflexão estes meses todos. Um deles logo do início, que é a questão de nos sentirmos todos perdidos. Quer dizer, isto é uma coisa nova e é espantoso como é que ao fim de 2 ou 3 semanas já estávamos a ver nos Facebooks, nas redes, em todo lado, pessoas a dizer de uma forma quase assertiva e ditatorial o que é que o governo e o que é que a ONU e o que é que a OMS e o que é que toda a gente deveria fazer. Porque eles já tinham certezas quando todos os grandes responsáveis admitiam isto é novo, nós sabemos o que é que devemos de fazer e por isso a OMS dizia num dia que a máscara não adiantava muito para depois emendar, a DGS a mesma coisa, enfim, e há muitas coisas sobre as quais
eu continuo também sem saber o que é melhor e o que é que devemos fazer. Mas isto tem a ver com a segunda ideia, que é, quando tu citaste a Catarina, de facto, uma das minhas sensações, sobretudo na quarentena, em que eu estava aqui sentado muitas vezes nesta mesma cadeira e nesta mesa, e eu tenho, para vocês perceberem, aliás, nota-se pela luz, eu tenho uma janela deste lado. E eu olhava muitas vezes, como era primavera e verão, janela aberta, olhava muitas vezes para a rua, e ao contrário do que acontece hoje, onde eu vejo permanentemente carros a passar e pessoas e por aí fora, nessas alturas isto aqui era um vazio, e eu vejo ainda umas centenas de metros aqui no horizonte. E eu pensava, como é que será a avenida, como é que estará a Avenida da Liberdade, como é que estará o Marquês, como é que será ver a cidade neste momento. Porquê é que eu conto isto? Porque a minha sensação, quer enquanto profissional, quer enquanto consumidor da informação que nós fazemos, e a Bárbara tocou nisso também, é nós não sabemos de facto o que é que está a acontecer. É assim, obviamente eu estou a dizer de uma forma mais assertiva ou mais caricatural para me fazer também entender de maneira provocatória, que é, obviamente li muita coisa interessantíssima sobre a pandemia em muitos lados durante estes meses, vi excelentes trabalhos na televisão ou ouvi na rádio, mas a sensação é que continuo sem saber o que é que se está a passar de facto. Por exemplo, o que é que estão a passar os médicos, os enfermeiros e os profissionais dos hospitais? Isso foi raríssimo ver trabalhos sobre essas questões. Vi uma reportagem que era salvo erro da Sky e que passou um excerto na SIC, se não estou em erro, muito no início, e depois vi mais 2 ou 3 trabalhos, mas depois o que é que a gente ouve? Houve os bastonários, os responsáveis dos sindicatos, os não sei o quê, a falar sobre que isto é complicado, que não há gente para tudo, que vêm cansados, que as férias que não serviram para nada, etc, etc. Trabalhos jornalísticos sobre questões como estas, e questões como, por exemplo, houve um trabalho excepcional também da Cristiana Martins, no Expresso, de acompanhar uma pessoa que ficou doente e que acabou por morrer. Trabalhos como esses nós não temos. Obviamente isso exigia disponibilidade também dos jornalistas, mas o que está a acontecer é que realmente nós somos reprodutores de informação que nos chega, basicamente. E era isto, obrigado. Não sei se queres eu queria, sim, claro. sim, queria só dizer uma coisa, que é, no início foi muito complicado, nós pedíamos autorizações no jornal, nós fizemos isso e eu lembro-me de ter lido não, mas ter visto um webinar com a Dulce Salzedas da SIC, em que ela dizia teve exatamente a mesma experiência que nós no jornal, que foi pedirmos autorização aos hospitais para irmos, para estarmos, para vermos e para fazermos reportagem e não nos darem essas autorizações, precisamente porque no início não sabíamos como é que era o contágio, a forma de contágio, se nós próprios, é preciso ver, nós também somos humanos e também temos medo, não é? Portanto, também tivemos esse problema, assim, eu nunca me apercebi, e isto quer dizer, vale o que vale, mas eu nunca me apercebi da quantidade de colegas que estão em grupos de risco, por exemplo, porque têm doenças, não é? Têm problemas de saúde e que estão em grupos de risco e isso tudo também nos faz ter um bocadinho de receio, mas neste caso nem foi isso, não foi nós termos medo de ir ao hospital, era mesmo os hospitais no início não saberem como é que era tudo isto e de não darem essas autorizações. Nós acompanhámos, por exemplo, uma colega minha acompanhou um funeral, não é? E ver como é que foi. E toda esta situação no início foi mesmo muito, muito complicado, porque nós efetivamente queríamos trabalhar, queríamos ir ao terreno e o que tínhamos era a conferência de imprensa da DGS ao meio-dia. Não tínhamos muito Também mais me contaram histórias dessas, sim. Mas isso não invalida, já agora deixa-me acrescentar, isso não invalida que, por exemplo, houve um camarada nosso de uma redação, aliás, ouvia
uma coisa semelhante de 2 redações de televisões, no caso, que perante a avalanche ou overdose, eu cheguei a ter uma vez a contar ou a assistir a um telejornal que durou 1h50, com um tema único que foi a pandemia. E o argumento das direções, enfim, de editores, etc., era: enquanto isto estiver a dar, nós vamos dar. E isto é de uma, eu diria que é de uma crueldade imensa, porque obviamente foi isso que provocou, por exemplo, em mim e em muita gente com quem eu fui falando, provocou um cansaço absoluto daquilo que nos entrava pela casa dentro pelas televisões. O que tu dizias acerca do desaparecimento de outro tipo de noticiário, refugiados, a fome, questões de guerras, de conflitos, os problemas na União Europeia, etc., etc. Tudo isso como que se varreu para debaixo do tapete e desapareceu de facto. E, portanto, nós hoje acho que temos uma grande responsabilidade nesta confusão que se criou de desinformação, de mentiras, de notícias que não são verdade, destes vídeos com um lado conspirativo que surgem por todo lado, precisamente porque reduzimos a vida das pessoas àquilo que se estava a passar, que de facto era grave, que nos obrigou a decisões no mundo inteiro gravíssimas, mas que nos fez, aí sim, ficar numa bolha absoluta, muito pior do que a bolha do João da Catarina. Eu vou aproveitar isso porque penso que é a questão que o Patónio queria colocar, estava ligado exatamente às bolhas, mas passo-lhe a palavra. E depois vou passar também a palavra a Susana Queiroga, que já pediu também para intervir. Bom, saúdo mais uma vez todos, agradeço à Bárbara a excelente partilha, e o meu tema de facto é bolhas. Não sei se é por ser peregrino e jogador de bola que passei a minha vida ali a debater-me com bolhas, mas também tinha lido o que a Catarina tinha posto lá no Facebook dela sobre o miúdo e o saltar de bolhas e o furar bolhas, e liguei isto com aquilo que vi, e creio que todos vimos, que aconteceu agora lá na Tasmânia, não é? Daquelas baleias que também furaram a bolha delas, e em vez de se manterem lá naquele marzinho profundo onde deviam estar, lembraram-se de ir lá para aquele riacho da Tasmânia, enfim, não tinham nem profundidade nem capacidade para sobreviver, e foram 500 que foram à vida, não é? Bom, a questão é esta: estamos mesmo condenados a andar de bolha em bolha. Dou um outro exemplo que se passou aqui ontem em casa. Eu estou em Roma, numa casa que não é uma casa de acolhimento, não é um hotel, é a nossa casa geral dos espiritanos, mas temos alguns quartos para confrades e algum familiar que por qualquer razão passe por Roma e fica aqui. E houve um confrade francês que passou aqui a semana passada, esteve aqui 4 dias ou 5 e foi embora ontem. E eu apanhei as 2 senhoras que fazem a limpeza dos quartos e de todo o espaço de cada casa a discutir, as duas muito bravas, quem é que ia limpar o quarto deste senhor, porque nós não sabemos se o senhor deixou aí algum Covid ou não. E eu aí percebi mais uma vez que nós estamos completamente apanhados por bolhas, ou seja, nós temos as bolhas daqueles com quem vivemos e depois temos as bolhas dos outros. Agora, eu depois contava isto ao meu superior geral, um bocadinho a rir, mas a sério, que nós perdemos completamente o critério, porque eu vou todos os dias fora, vou celebrar a missa, vou sempre fora, tenho reuniões fora. Todos nós que somos 20, vamos todos os dias fora. Contactamos com N pessoas. E para estas 2 senhoras que tratam aqui de nós na parte da limpeza, nós não constituímos perigo nenhum. Embora nós, de facto, somos perigosos, não é? Que vamos fora, contactamos com muita gente. E o pobrezinho do francês, que deve ter tomado 5.725 medidas, que fez o teste anti-Covid e tudo, e o pobrezinho é que era o perigo número 1, porquê? Porque saltou da bolha, não é? Pronto, essa a primeira questão. A segunda, o António referiu-a também agora, que eu tinha aqui escrito. Eu também na altura escrevi bastantes coisas sobre isso, e a Bárbara referiste isso durante, enfim, a tua intervenção diversas vezes. De facto, aquilo que a gente via nas passagens de nível sem guarda antigamente é o que se está a passar agora. Um comboio pode esconder outro. Eu escrevi mesmo um texto com esse título. E é verdade, todos os grandes males do mundo acabaram, não é nada. Nós agora é só Covid. E
e depois a gente vê que a gente continua a morrer e não é de Covid, é de outras coisas, e sobretudo há dramas da humanidade que agora se fazem à porta fechada, que é sempre o pior que pode acontecer. As guerras, as violações frontais dos direitos humanos, tudo o que tem a ver com regimes que são do pior que se possa imaginar para com os seus povos, mas as baterias da comunicação social estão neste momento muito apontadas e se calhar exageradamente apontadas para a Covid, que sendo obviamente algo de muito grave e de muito importante, não deveria deixar passar em claro tudo aquilo que é a violação frontal dos direitos humanos, tudo aquilo que é grave para, enfim, a vida dos humanos sobre a face desta terra, que não se pode resumir a Covid. Eu nisso também acho que sou um bocadinho suspeito, porque eu também escrevi muito sobre a Covid, continuo a escrever muito sobre a Covid, tomei todas as medidas, sempre valorizei muito, enfim, a importância da gente se proteger e de não ser ingênuo diante de uma pandemia que é grave, mas tenho também algumas dúvidas sobre algum exagero que possa depois fazer esquecer tudo o resto. Pronto, era isto. Obrigado. Há aqui várias interpelações, eu vou pedir à Bárbara que não responda já, porque queria passar a palavra a pessoas que pediram. Neste caso ia pedir à Susana, por favor, que interviesse e que colocasse as suas questões. Olá, boa tarde a todos. Eu sou se calhar a mais calor e a menos experiente nestas áreas todas da comunicação, na medida em que trabalho numa bolha, que é a bolha da saúde mental com o Instituto São João de Deus, e desde há 2 anos esta parte sou responsável precisamente pela forma como nós comunicamos as coisas que vamos fazendo e os dados que vamos tendo. Como todos fomos de facto confrontados com esta questão da pandemia e como bonitas unidades de saúde fechámos as coisas todas e tudo parou, não é? Para se poder dar alguma atenção ou a total atenção às fontes de contágio, às formas de contágio e por conseguinte tentar evitar que entrando o vírus ele não seja catastrófico. E fomos gerindo mais ou menos a situação, em termos de contágios não temos andado muito mal. A minha questão passa precisamente por... Agora estamos numa segunda fase, diria eu, não sei se concordarão ou não, estamos numa segunda fase em que de repente o foco de facto está nas estruturas que fazem o serviço com pessoas idosas. Como vos dizia, a bolha é da saúde mental. Apesar de tudo, temos pessoas que de facto são doentes mentais e são mais velhos e portanto também têm tudo aquilo que as outras pessoas têm em termos de doenças. Nos últimos dias tivemos alguns casos no telhado, mais ou menos dividido entre utentes e colaboradores, e tentámos fazer a informação para fora da forma mais precisa possível, ou seja, explicando que é uma casa de saúde mental, que as unidades são independentes pela sua estrutura arquitetónica, não há comunicação, tentámos fazer toda esta comunicação, mas o interesse estava de facto, esteve sempre, ou aquilo que se foram sempre os números, e até nos chamavam lar de idosos, pronto, e a informação acabou por circular nestes termos e é muito difícil depois a gente conseguir reorientar esta informação. E a minha questão tem muito a ver com isso, de que forma é que nós podemos ser mais eficazes nesta transmissão da informação, de maneira a que um jornalista, quando está na redação, que é invadido provavelmente por muita informação, consiga ser o mais preciso possível e com isso mais fidedigno dos dados que dá e da informação que dá sobre as questões que se vão passando. Já muito no contexto desta fase, seria um bocadinho esta a questão que eu queria colocar. Só um parênteses, entretanto, e esta questão tem muito a ver com o acompanhamento daquilo que são as agendas editoriais, portanto está a tentar ajustar do lado das organizações esta informação e uma organização que presta cuidados de saúde, tentar que isto vá muito ao encontro de forma mais eficiente possível. Só dizer que eu concordo com o que tenho ouvido naquilo que foram os comentários anteriores, em particular do António Marujo, por causa da questão das estatísticas. Nós, de facto, lá está a força dos números. Os números têm muitas interpretações
ganharíamos todos eventualmente de olharmos mais para os casos, não é? De perceber aquilo que foram as diferentes experiências e que estão a ser as diferentes experiências, tanto numa primeira fase como numa segunda fase, e aprender mais com isso do que propriamente com os números, que já estão numa dimensão de facto a nível mundial tremenda, não é? E portanto só fazer também este comentário que concordo com essa nota. E seria isto. Obrigado. Antes de passar então a palavra ao Miguel Panão e ao Joaquim Franco, já pediram, se calhar Bárbara, porque aqui sobretudo há uma interpelação direta ao nosso trabalho, que é, há um modelo de notícia que está a ser feito, há X casos no lar não sei quê, e isso é quase uma montanha, não é? Que a gente não consegue trabalhar. E de repente são tudo lares de idosos até a Casa de Saúde do Telhal. Às vezes isso acontece por ignorância da nossa parte, não é por mais nada. É de não saber, é efetivamente não sabermos ler e de juntarmos tudo no mesmo. Não há uma justificação, para que isso aconteça, percebes, Susana? Porque não deveria acontecer, porque se comunica que não é um lar e é uma casa de saúde mental, o jornalista o que tem que escrever é que é uma casa de saúde mental, ponto final. Bom, então, era mesmo, acho que essa precisava de ser respondida já, porque enfim, tem diretamente a ver com o nosso trabalho. O Miguel Panão tinha pedido a palavra, faz favor. Olá. Também sou um bocadinho fora do contexto porque, bom, se me conhecem, eu sou professor universitário de Engenharia Mecânica, portanto dou aulas de transmissão de calor e ao primeiro ano de programação. Portanto, diria que a minha formação profissional é ser cientista, portanto eu achei muito curioso falarem às vezes a dificuldade que um jornalista tem em expressar alguns conceitos que tem que se calhar aprender e reaprender para poder explicar às pessoas. Portanto, quando comecei a escrever um bocadinho mais artigos de opinião, obviamente, não, eu senti a necessidade, é o contrário, não é? Ou seja, a ciência às vezes pode ter uma linguagem muito hermética. Eu às vezes ouço colegas meus a falar na televisão e quando eles dizem a palavra escoamento, eu fico a pensar o que é que as pessoas entendem por isso? Será que as pessoas entendem o escoamento como um movimento de qualquer coisa? E ainda por cima agora, com esta história da pandemia, a minha área de especialização é sprays, gotas, e eu achava que, pronto, ok, eu continuo nesta área que é uma areazinha, uma comunidade pequena, e agora é só aerossóis. E eu achei fantástico, né? Porque pensei, olha, afinal todo o conhecimento que foi acumulado e aprendido ao longo de anos, já há mais de 10 anos que trabalho na área dos sprays, agora se calhar tem alguma utilidade. É claro que eu acho que já tinha, não é? Mas a gente falava sempre em motores de combustão interna, falava em pinturas, falava em revestimentos e agora entramos no campo da pessoa humana e da sua saúde, que já entrávamos com outras aplicações, mas pronto, para dizer que a minha experiência e um comentário é que quando comecei a escrever mais artigos de opinião senti a necessidade de aprender a perceber como é que se faz jornalismo, ou seja, como é que nós traduzimos várias ideias e pronto, e por isso confesso que como pessoa que gosta sempre de aprender, não é? Tenho andado a aprender bastante sobre esse assunto. Aquilo que eu às vezes sinto, e este é um comentário que faço, é que parece que nos considera, não sei qual é a opinião que vocês têm daquilo que nós vos mandamos. Eu, por exemplo, tentei até recentemente mandar um artigo de opinião que depois saiu no Observador ao público, porque no Observador não me responderam, eu pensei, olha, se calhar não querem, então tentei mandar ao público, depois o público veio-me devolvido, porque não aceitou o e-mail da minha universidade, eu pensei, bom, não tenho o e-mail certo, mas pronto. Depois, entretanto, o Observador decidiu publicar, assim que viu, e disse para eu ir às notícias logo no próprio dia, às 22 horas, para falar sobre a situação do regresso das escolas. Portanto, mas o que é que eu queria dizer? Queria dizer que, do ponto de vista de quem não é jornalista, mas tem algum conhecimento científico e que tenta sair da linguagem hermética, às vezes a dificuldade que temos é de algum feedback. Eu explico, em ciência nós quando fazemos artigos, mandamos artigos para a comunidade científica internacional, o chamado revisão por pares, e depois recebemos os comentários. A primeira reação é horrível. Isto não percebe nada do assunto, ele não leu bem o artigo, a gente fica assim muito irritados. Mas é um feedback extremamente importante. E às vezes aquilo que eu sinto é que
pronto, mando muitos textos, mas é raro o feedback desses textos. E pronto, fico a pensar, será que eles acham que nós somos uma sumidade? Ou de facto eu escrevo muito bem? Aqui eu acho que não. Eu acho que tem muito a melhorar e muito a aprender. Portanto, uma sugestão que eu faria é de não se acanharem. Pronto, às vezes há pessoas que gostam mais, outras que gostam menos, acreditam. Eu pessoalmente gosto que me deem feedback. De darem feedback também às pessoas que não são da área jornalística sobre, às vezes, como é que podem expressar-se melhor naquilo que escrevem. Mas eu gostava de deixar uma questão. É porque se... Pronto, eu fiz um percurso há alguns anos de uma certa mudança, porque era bastante adepto e seguia bastante a questão das redes sociais, e depois comecei a ler bastantes coisas, e agora saiu recentemente um comentário que não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, que se chama The Social Dilemma. Ok, então se viram... Está no Netflix, sim. Está no Netflix, eu sei. Pronto, é só para quem não sabe. Quem não viu, acho que vale a pena ver. As pessoas que lá falam eu já conhecia há bastante tempo. O Tristan Harris é bastante conhecido, o Jaron Lanier é bastante, mas há outros, por acaso tenho pena que não tenham falado com o Cal Newport, que é uma pessoa que também tem um livro recente sobre o minimalismo digital e pronto, para dizer que eu compreendo que as redes sociais sejam um veículo muito bom de passar ideias às pessoas e de facto nota-se que as pessoas reagem e cada vez que alguém publica um texto há sempre uma série de comentários. Eu pessoalmente, a experiência que tinha quando estava nas redes sociais, que agora não estou, era de que eu não tinha certeza se as pessoas liam aquilo que eu escrevia. Portanto, o meu objetivo era partilhar o que escrevia. Depois montes de likes, etc. A minha dopamina estava sempre em alta, ficava super feliz, mas depois, a um dado momento, eu perguntava às pessoas, será que... Miguel, eu peço desculpa, nós temos só 10 minutos, podia que fizesse já a pergunta. A minha questão é, não há alternativa, tem de ser mesmo através das redes sociais, é que o meu percurso tem sido o contrário. Eu leio agora cada vez mais jornais, porque eu digo assim, bom, lá eu vou encontrar a informação de quem pensa sobre os assuntos e procura relacionar as coisas. Portanto, eu atualmente tenho mais confiança nos jornalistas ou mais interesse até em conhecê-los do que antigamente. E a sensação que eu tenho é que parece que estamos numa outra bolha, que é não conseguimos sair das redes sociais. Não há alternativa. É uma questão, já vamos a ela, se calhar é uma boa oportunidade para passar. Joaquim, já tinhas pedido a palavra, o Joaquim é o último interveniente antes de eu dar a palavra à Bárbara para encerrar, porque também não quero prolongar, roubar tempo ao plenário. Joaquim, fazes favor. Olá, viva, boa tarde a todos. Eu tenho de falar devagarinho porque estou aqui no meio da redação em trabalho e não queria perturbar, não só não queria perturbar os meus colegas que estão aqui ao lado, embora estejam a 2 metros de distância, que nós agora temos essas regras muito apertadas, portanto não posso falar muito alto e tenho de falar, enfim, com este instrumento que é a máscara, porque estou num local semipúblico, digamos assim. Eu não sei qual foi a vossa experiência durante esta pandemia. Eu tive a experiência de trabalhar durante todos estes meses. Desde a primeira hora do estado de emergência até hoje, salvaguardando os fins de semana, as folgas e as férias, estive sempre a trabalhar durante a pandemia. Aqui na SIC com a aplicação do princípio de espelho, que trabalhávamos 7 dias e parávamos 7 dias, mas nunca deixei de trabalhar. Houve outros camaradas meus e camaradas minhas que foram para teletrabalho, alguns ainda permanecem em teletrabalho, mas eu nunca deixei de trabalhar fisicamente aqui, estando presente, fazendo sempre o mesmo percurso de casa para Paço de Arcos e de Paço de Arcos para casa. Lembrando o que dizia Tolentino esta manhã, fiz memórias. Eu fiz memórias desse tempo. E não me esqueço dessa primeira manhã do estado de emergência, quando fiz o percurso da minha casa até aqui Paço de Arcos, que é um percurso que todos os dias se faz com muito trânsito, como calcularão, e que nesse percurso, não só nessa manhã, mas noutras a seguir, nesse percurso do primeiro dia, me cruzei apenas com um carro. E fiz memória. E como eu fiz memória, também os meus camaradas que estavam aqui a trabalhar em permanência fizeram memória. Não foi ficção, foi realidade. E fizemos dessa realidade depois, fizemos dessa realidade um drama mediático. Era uma realidade, era uma situação concreta, mas fizemos dela um drama mediático. Deixámos de ser jornalísticas fazendo dessa realidade um drama mediático. É que além de jornalistas, nós também somos cidadãos, também temos sentimentos, também sentimos, também mergulhamos no risco, na situação do risco, também vivemos o momento, à flor da pele.
Portanto, sendo jornalistas, não deixámos de ser cidadãos e temos de admitir, correr o risco de resvalar também nesse princípio da objetividade. Fomos jornalistas, mas também éramos cidadãos. E também estávamos metidos numa situação completamente desconhecida, como qualquer outro cidadão. E eu recordo aqui, e isso condiciona-nos. Quando estávamos aqui a falar um pouco da objetividade e quais são as nossas fronteiras, isso condiciona-nos enquanto seres humanos. Eu recordo aqui duas pessoas que são dois grandes profissionais da fotografia, um conhecido internacionalmente, outro nem tanto, mas são dois grandes profissionais. Recordo o Alfredo Cunha, que foi desafiado a fazer um trabalho para retratar a cidade onde eu vivo, que é a cidade da Amadora, onde ele viveu há 40 anos, para retratar a cidade agora, durante a pandemia. Ele esteve nos dias difíceis da pandemia, esteve a retratar a cidade da Amadora. Andou em lares de idosos, andou por toda a cidade. E ele dizia-me, o que mais me custou foi precisamente fotografar a gente mascarada, porque perdeu a identidade. Para o Alfredo, a máscara faz perder a identidade. Ele trabalha, obviamente, com a imagem, com o rosto, perdeu a identidade. E isso, obviamente, ele assumiu, naturalmente, isso condicionou o próprio retrato que ele fazia da realidade. Portanto, ao sentir ele que a máscara fazia perder a identidade, essa realidade, que é a pessoa cheia de identidade porque tem máscara, ele retratou-a. Era uma sociedade sem identidade. Outro fotógrafo, também extraordinário e amigo, o Ivo Borges, de Faf, resolveu também retratar a pandemia, mas ele fê-lo, confessava-me, porque tinha medo. Portanto, o próprio fotógrafo profissional, repórter fotográfico, tinha medo e entendeu ir retratar o medo. E ele tem retratos daquela realidade, sobretudo em Faf, que são extraordinários, mas onde nós vemos, de facto, essa condição. Ele foi, porque sentia medo, o retrato Faf naquela altura era o medo. Ou seja, a realidade mas é também a realidade que nós vemos, que cada um vê e que cada um se sente. Não deixamos de ser pessoas, seres humanos, só porque somos jornalistas e procuramos a objetividade. E esta realidade, sendo espetacular, transformando a nós em espetáculo, o tal drama espetacular mediático, não é fantástica. E este é que é o grande dilema que eu trazia aqui à reflexão. É que, transformando nós essa realidade em espetáculo, ela não é fantástica. Ou seja, na linguagem mediática, sobretudo quem trabalha com a imagem, porque vivemos muito no domínio da emoção, fazemos espetáculo do que não é fantástico. Ou seja, é como se pomos o mundo em cuecas e ia fazer o pino, não é? Acentuamos o espanto, a perplexidade, a emoção, e nisto qual é então o nosso papel? Nós que somos formados na escola com aquelas regras básicas racionais do jornalismo, qual é o nosso papel diante desta realidade e diante destas ferramentas que são as nossas ferramentas? E eu tenho refletido muito sobre este assunto. Depois, pelo meio, há obviamente muitas gafes que se vão cometendo, mas já falaram disso, as questões das redes sociais e por aí adiante. Eu diria que há uma outra questão, e com isto termino, que me preocupa muito, e é a reflexão que faço, é, por causa destas circunstâncias e de outras que agora não temos tempo para abordar, nós deixámos-nos cair numa certa deriva da verdade, isto é, por via do mimetismo, que é muito típico do nosso meio. Vivemos em bolhas miméticas, não é? Por via do mimetismo, deixámos que se ampliassem preconceitos e até falsas verdades. Dou o exemplo dos lares, dos números, da interpretação dos números, não é? Aquela lógica generalizada de dizer que a partir de um pormenor ou de um aspecto se generaliza, caímos todos nessa ratoeira. E caímos porquê? Porque por via da velocidade, da pressa, não tivemos tempo, como dizia há pouco a Bárbara, de sentar e trabalhar os dados todos com a tal racionalidade para a qual nós fomos formados, mas diante deste cenário não tivemos muita possibilidade de a pôr em prática. E assim terminava lembrando também outra expressão que o Tolentino esta manhã nos deixou e que é muito feliz, que é o apelo ao tempo. Se há lição que nós podemos tirar nesta circunstância do ponto de vista do exercício jornalístico, se há lição que temos de tomar é que, mesmo diante das situações mais adversas e que nos fazem ser, se calhar até mais cidadãos do que propriamente jornalistas, ou deixar respirar aquilo que nós sentimos do que propriamente aquilo que nós somos chamados a relatar racionalmente,
temos de reivindicar tempo. É algo que nós não podemos deixar de dedicar. Temos de reivindicar tempo. Porque se não o fizermos, o risco de o nosso papel de mediação, de clarificação, de esclarecimento, que é sobretudo esse o grande papel que o jornalista tem nesta altura, perde-se. Deixamos de ser esse veículo de credibilidade da realidade, passamos a ser apenas mais um veículo de uma realidade interpretada, meramente retratada por nós, não necessariamente interpretada. Pronto, era só partilhar estas vossas reflexões com Obrigado, Joaquim. Muito obrigado e pela vossa paciência. Eu, antes de passar a Bárbara, eu deixo uma promessa para amanhã. Nós vamos voltar a este tema. Enfim, o conferencista amanhã serei eu, mas prometo que algumas das questões foram colocadas hoje, nós vamos conversar sobre elas amanhã, como grupo. Não propriamente sendo eu a responder, mas há questões aqui sobre se há ou não alternativas às redes sociais, ou qual é que é efetivamente o papel mediador de um jornalista num momento como o que vivemos, que penso que vale a pena, até mais do que estar-me a ouvir a mim, irmos a essas questões. Eu deixo só então a palavra à Bárbara para fazer o encerramento da sessão e, enfim, as ideias que ela tenha retirado como principais conclusões. Bem, eu não fiz ainda a notícia, mas eu acho que correu muitíssimo bem esta sessão. Não sei, respondendo ao Miguel Panol, eu não sei se para já ainda não descobrimos outras alternativas às redes sociais, mas o que é facto é que as pessoas estão a perceber, e as pessoas perceberam também com esta pandemia, e estão a voltar aos órgãos tradicionais, não é? Aos jornais e a ver televisão. Acho que nunca ninguém viu tanta televisão. Eu, pelo menos, há anos que não via telejornais e, de repente, todas as noites estava sentada à frente da televisão às 8 da noite. Portanto, ou seja, o público em geral, precisamente por causa desta pandemia, ficou preocupado e quis informar-se. E há informação credível e soube procurar essa informação credível. Claro que temos de tudo, não é? Mas eu acho que a maioria das pessoas teve de facto essa preocupação e isso reflete-se, lá está, no nosso caso, no termos aumentado, em termos duplicado o número de assinantes, ou seja, pessoas que pagam para nos ler, portanto, e era uma coisa que nós andávamos nesta luta e neste sufoco, nós e outros órgãos de comunicação, que é como é que nós vamos sobreviver no dia a dia, não é? No fundo é isso. E isso conseguiu-se. E aquilo que agora, qual é que é o resumo? O que é que eu vou dizer agora a seguir? Digo já ou espero pela próxima sessão? Podes partilhar connosco só as duas ou três ideias? O que eu acho que é importante dizer é que esta pandemia nos apanhou todos de surpresa, sobretudo aos especialistas e aos responsáveis políticos, a nós também, como é óbvio, por isso a comunicação social perdeu um pouco esse papel de mediador e passou a ser mais transmissor, portanto deve refletir sobre a informação que lhe é dada e saber interpretá-la. Cabe ao jornalista ver além dessa informação e procurar... Pois, é porque eu estava a escrever ao mesmo tempo que vos estava a ouvir, por isso isto também não é assim tão fácil. Pronto, depois, o grupo considera que é importante que o jornalista procure transmitir mais do que os números ou os factos. No fundo, como falava esta manhã o padre Clementino Mendonça, contar histórias, e que o Marujo também fazia essa ressalva, não é? Falta-nos contar as histórias de quem viveu a pandemia, dos médicos, dos doentes, das pessoas que sofreram na pele esta pandemia, os desempregados, os jovens, de quem o padre Clementino também falava. O nosso papel é o de transmitir, mas faltou-nos tempo para nos sentarmos, por isso há também aqui um apelo ao tempo, de que o Joaquim também lembrou, que o padre Clementino também falava esta manhã. Temos de reivindicar esse tempo para não corrermos o risco de perdermos a nossa credibilidade, de sermos um veículo de credibilidade.